Torcedor, Lene Lobato, Sport fechou o negócio, contratou, vamos falar sobre isso, torcedor. Torcedor, o Sport está contratando meia atacante, nível de seleção brasileira, e é bomba mesmo, vamos comentar e falar também sobre isso, a respeito disso, torcedor. E qual a situação da indicação do volante chileno, Esteban Pavés? Como está a situação dele, torcedor? Vamos falar sobre isso depois da vinheta, bota o hino da máquina aí, torcedor. Torcedor, o Lene Lobato é um jovem, uma promessa, né? Um jogador de alta velocidade, viu? De corredores. Ele também tem uma facilidade, vou falar se o contrato que o Sport vai fechar com ele, torcedor. A contratação dele, de Lene Lobato, quando ele está chegando para Recife e qual o tipo de contrato que está sendo feito, né? Aproximadamente, torcedor. É isso aí que eu vou falar sobre isso. Ele é importante? É uma jovem promessa, né? É um jogador que você pode participar na Série B e utilizar na Série A. Ele tem essa relevância. É um jogador também que é ambidestro de jogar, né? Apesar que ele é destro, mas ele joga tanto na esquerda como extrema esquerda como extrema direita, né? A ponta direita, a ponta esquerda. Então é um jogador versátil, né? Que o Sport está fechando negócio, está nos bastidores que o Sport fechou negócio, contratou o jogador, está contratado. Falta vir assinar o preto no branco e fazer o exame médico, né? A gente não fala 100% porque tem um exame médico, né, para o médico do Sport dar o aval. Mas que tipo de contrato, torcedor? O contrato é o seguinte, o contrato primeiro que eu quero dizer que ele vai disputar a posição com o Romarinho na esquerda e com o Barleta na direita. Veja como é versátil a utilização desse jogador, dessa jovem promessa do futebol internacional. Mas vamos lá, o contrato seria de 1 ano, mas tem uns asteriscos aí, tem umas condições de contrato. Por exemplo, ele vai disputar a Série B, se o Sport subir, aí tem uma opção de compra automática. O Sport vai comprar o jogador para disputar a Série A também, né? Até pelo talento do jogador, né? Então, se o Sport subir, opção de compra automática, o Sport compra os direitos federativos de 50% do jogador e estende o contrato que seria de 1 ano, né? Que seria na metade, né, de 2025, vai para até final, a temporada toda, a Série A toda, termina em dezembro de 2025. Então há uma extensão contratual. Então, dito isso, a gente espera que o jogador, não sei se vai chegar para Recife essa semana ou está chegando hoje, isso são assuntos e informações dos bastidores, é preciso também frisar isso, torcedor. Então, porque já aconteceu várias vezes, o jogador está... contrato verbal, né, vou lá, e termina às vezes entrando no leilão momentâneo, né, inusitado, e às vezes no avião o cara vai desviar e desce em outro lugar. É esse o mundo do futebol. Mas vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor, que João Paulo, que passou pelo Santa Cruz, estourou no Botafogo, ele está nos Estados Unidos, é um meia atacante, meia de nível de seleção. Quando estava no Botafogo, seu nome foi cogitado para alguns amistosos da seleção. Agora vai dizer, não, mas a gente já tem Lucas Lima. Pô, o cara tem que entender que eu estou fazendo um time para o acesso para a Série A. Eu tenho que ter um banco à altura. Tá entendendo, torcedor? Eu tenho que ter, mesmo na Série B, quando o Lucas Lima não puder jogar, eu tenho que ter um meia à altura. Mas ele joga com o Lucas Lima, porque o João Paulo é tipo Jorginho, é aquele meia centralizado, aquele meia segundo atacante, é aquele meia que vai se aproximar mais do centroavante, né, do Gustavo Coutinho ou do Zé Roberto. Já o Lucas Lima é aquele meia direita, né, que faz a meia direita, que faz a meia esquerda, aquele cara que faz essa transversal na meia. Já eu quero um cara mais assim horizontal, feito mais vertical, feito o Jorginho fazia, e o João Paulo faz essa função com excelência, né? Um rumor aí dos bastidores que o Sport está fechando com esse jogador. Não sei se o empresário está oferecendo, se ele quer voltar para Recife. No Santa Cruz vai ficar difícil, né? Porque o Santa Cruz tem condições de trazer um jogador que ele tá 5 temporadas lá nos Estados Unidos, né? E quer voltar para o Brasil e quer voltar para Recife. A pressão está um pouco alta, tá 22-14. Então, o João Paulo está com 33 anos, né? Um jogador que para vir dar qualidade ao meio campo, imagina Lucas Lima caindo ali pela direita, João Paulo pela esquerda, João Paulo mais centralizado, você está dando alta qualidade, são jogadores de alto nível, né? Porque às vezes o Lucas Lima precisa de um cara para dialogar,
E não tem um cara de alto nível no meio campo, que o Ortiz não é, né? O Fabrício Domingues também não é aquele cara de posse de bola, de diálogo, sabe? Não é feito o Lucas Lima é e feito o João Paulo é. E a gente precisa dar mais qualidade no meio campo. O que às vezes está ficando feio o futebol é o meio campo está perdido, assim, está desentrosado e às vezes desencaixado. E às vezes não é, às vezes treino, às vezes é qualidade técnica, de condução, de habilidade para fazer um 2, triangulação, um diálogo ali, tá precisando de jogadores e também de suplente. A gente tem que entender que a gente está fazendo um time para a Série A. E quando você subir para a Série A, você vai montar um outro time não, precisar montar 100% do outro time não, que fica difícil o planejamento de entrosamento e de encaixe. A gente tem que ter uma base, uma espinha dorsal, até porque Lucas Lima, ele pertence ao Santos, o cara tem que entender isso, né? E o ano está acabando e o Sport tem que mirar de forma mais, dar uma garantia que vai subir para a Série A. Não ficar no chove e não molha, entra e sai do G4, numa Série B, nivelada por baixo, por muito baixo, mas muito acirrada. E eu quero falar aqui de Esteban Pavés, o chileno, que é uma indicação de alta confiança, né? Que a gente precisa de um volante. O Felipe Ferreira tem aquela elegância toda, mas não tem aquela mobilidade toda, não, né? A gente às vezes sente a falta do Felipe Ferreira em vários compartimentos do campo, né? Quando estamos sem a bola, né? A gente sente a ausência do Felipe Ferreira, né? Então, talvez o Esteban Pavés, agora o Esteban Pavés é capitão no Chile, né? Também tem 34 anos. E ele como capitão, ele já tem um nome lá no Colo-Colo, né? Então, e para tirar um capitão é um cara que tem comando, que tem vestiário, é o cara que tem a comunicação entre o intercâmbio, entre o treinador e a comissão técnica e os atletas, né? O capitão é esse cara. Mas pode até tirar a multa de 4 milhões e meio. Pode até tirar, mas acontece que o jogador tem alta qualidade, que o Vojvoda do Fortaleza também tem interesse. O Vojvoda, que é argentino, assim feito, o Mariano Souza também tem interesse em Esteban Pavés. Então o Fortaleza está entrando nessa bola dividida. Será que o Sport vai dividir com o Fortaleza estando na Série A? Não sei, também depende se o jogador vai querer sair do Colo-Colo e vir para o Brasil, Eu acho que sim, pela idade que ele tem, ele já deve estar até saturado naquele campeonato, né, torcedor? Então, torcedor, antes aqui de terminar, eu quero dizer que ontem na live a gente tá com sangue quente, sabe? Quando a gente torcedor, a gente que faz live ao vivo, sabe? A gente que é torcedor de arquibancada, a gente que é torcedor de TV, assistindo o time esporte que emociona a gente tanto, quase quando tá fora, a gente tá assim fazendo a live, tá muito eufórico, até pelo jogo que foi ontem, né? A gente teve um Zé Roberto que salvou novamente, mas não é o cara titular. Então a gente fica com uma pulga na orelha e o Coutinho não vem dando conta do recado. Lá no último terço do campo, lá na grande área. São dois jogadores de área, né, que o Sport tem, os dois, mas a gente não entende porque o Zé Roberto não começa. Mas o Zé Roberto vem salvando a pátria, entrando no segundo tempo e deixando dele. Né, e deixando os 3 pontos, e dando a vitória ao Sport, e minimizando essa tensão que está tendo entre um Sport que tem um meio campo totalmente desentrosado, assim, desentrosado não, meio campo que a gente não tem mais ala, a gente precisa de Romarinho, né, talvez para descentralizar o meio campo, tá entendendo? A gente precisa de um Igor Cairuz na esquerda para descentralizar, para fazer passagem, porque tá muito fácil marcar o Sport, só é baixar as linhas, porque o Sport vai povoar o meio campo do time adversário, mas só vai povoar o meio campo, sem canos de escape para descentralizar, tanto na direita como na esquerda. Então fica esse meio campo que a torcida não tá aceitando. Pior quando foi expulso o jogador do Guarani, né? E quando a gente não conseguiu melhorar, né? Mesmo quando começando e começou o jogo, e também quando o jogador do Guarani foi expulso no primeiro tempo e a gente não conseguiu dar essa qualidade porque faltava cano de escape pelas extremas. É isso aí, torcedor. E aí a gente teve um estresse, acho que foi o inscrito, eu não sei se é inscrito, o Laércio Almeida, a gente pede desculpa, né? A gente reconhece que errou e errar é humano e é digno pedir desculpas, e porque a gente também tá às vezes com sangue quente quando acaba o jogo ali, feito um torcedor de arquibancada, feito um torcedor que está assistindo o seu esporte jogar e preocupado. É isso aí, se inscreve, dá um like e aperta o sininho.